Boa noite, pessoal. Sexta-feira, dia de live mais leve, no sentido de falar de coisas que a gente pode comer, beber, viajar, enfim. E hoje, mais uma vez, vamos falar de vinho. Estamos com o sommelier Dimas. Agradecer o convite, agradecer a disponibilidade do convite. A gente já estava fazendo um bate-papo antes. É um mundo, é um universo, esse universo do vinho fantástico. Eu acho que não tem fim, né? E mais uma vez, Dimas, te agradecer. E eu sempre abro, né, as lives. Eu gosto muito que as pessoas se apresentem para falar sua experiência, para falar, enfim, não tem tempo, não tem. Se tu quiser fazer 45 minutos falando da tua experiência, não tem problema nenhum, né? Mas eu sempre gosto de abrir a live com as pessoas falando das suas experiências, enfim, e do seu mundo em relação hoje, propriamente dito, do vinho, né? Então fique bem à vontade e mais uma vez muito obrigado pelo aceite do convite aí e vamos fazer um bate-papo bem legal do mundo do vinho e do mundo do sommelier, que a gente já estava fazendo um bate-papo antecipado aí. Tá ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Júnior pelo convite de participar. Bom, falando um pouco dessas discussões que a gente vem trazendo muito atuais, né, para o mundo tanto da viticultura quanto da enologia, até mesmo para o enoturismo, né, tudo que envolve o mundo do vinho. Quem é o Dimas, né? Eu tive a oportunidade de estudar enologia durante 4 anos e meio na Universidade Federal do Pampa, em Dom Pedrito. Após esse estudo, eu voltei para o Rio de Janeiro para poder trabalhar diretamente com a área de comercialização. Então, eu trabalhei com importação desde 2016. E, atualmente, eu tenho uma empresa própria que faz gestão de bares e restaurantes, e a gente lida diretamente com a ponta. O que eu pude planejar da minha vida profissional de lá para cá? Eu sempre entendi a enologia, né, e o mundo do vinho de maneira geral, como uma cadeia produtiva muito restrita. E aí, quando você para estudar isso, você entende que é um pouco mais amplo do que você imagina. Então, quando a gente vai para as vinícolas, a gente percebe, né, a importância da produção, da condução, do trato com a planta, dos cuidados e dos terrores que toda vinícola sofre com relação a clima e tudo mais. Quando a gente vai para a indústria, a gente acaba entendendo a complexidade de todos os processos químicos, do cuidado que você tem com as barricas, com a modificação do produto. Às vezes a uva não veio tão boa quanto devia, ou veio madura demais, qualquer questão do tipo. E aí você vai para o produto final, que aí eu falo que tenho hoje grandes colegas de trabalho que estão fazendo as suas pós-graduações, mestrados e doutorados, às vezes em rótulo, às vezes em garrafa, às vezes em rolha, em tecnologia de levedura. E aí você para pensar, tipo, tudo isso é vinho. E realmente, tudo isso é vinho. E aí você fala, tipo, ok, do que a gente vai falar hoje? Basicamente de um pouco de tudo, porque quando a gente fala do produto que está na ponta, a gente automaticamente, o que a gente estava conversando um pouco antes, a gente precisa entender que existe uma cadeia de pessoas que estão envolvidas nisso, e aí vai desde centro de distribuição, vai a própria vinícola, vão os representantes comerciais, e cada pessoa tem um papel importante nesse mercado. Quando você fala de um representante comercial, por exemplo, aqui no Rio, que é de onde eu falo atualmente, você entende a importância desse profissional quando ele vai levar o seu produto dentro de um cliente, e se ele não sabe, se ele não conhece o teu produto, a venda não ocorre. Se ele não entende a complexidade daquele rótulo que ele está levando, se ele não entende o leque de opções que ele possui, ele acaba não entregando o melhor para o seu cliente. E aí a gente acaba trazendo um pouco, puxando um pouco o peixe para o nosso lado, de quem trabalha, seja como enólogo, seja como sommelier, seja como consultor de alimentos e bebidas, várias questões, porque a gente tem as pessoas que são extremamente qualificadas, e aí são as pessoas que estão na área técnica, acadêmica, que têm formação mais específica para isso. A gente tem as pessoas que têm a formação mais comercial,
que é quem não tem um aprofundamento tão técnico na área de vinho, mas entende como o mercado funciona. E a gente tem as pessoas que trabalham mais com o produto final, que é quem entende a superficialidade do produto, que é quem vai apresentar, muitas vezes, é o sommelier que está na ponta de um mercado, ou até mesmo o sommelier que está na ponta de um restaurante. Todos esses personagens são pessoas extremamente importantes para a venda do vinho. Porque a gente não está falando só de preço, a gente não está falando só de rótulo, a gente está falando sobre como esse produto sai da vinícola e como esse produto chega no cliente. E aí a gente obrigatoriamente tem que passar por todas as áreas possíveis. Quando a gente fala de margem de lucro, quando a gente fala a maneira como esse rótulo é feito pela vinícola, a maneira como esse profissional sommelier ou profissional de consultoria de alimentos e bebidas apresenta e fornece esse produto para o cliente. Então, tudo isso traz um quê de complexidade para a gente, de tentar entender até que ponto eu, profissional, sou responsável pelo que está aparecendo para o cliente. E é um pouco disso que a gente tenta trazer. Assim, o papel do sommelier, o quanto que a gente tem de consumo per capita, o quanto o mercado do Brasil tem para se desenvolver, todos esses questionamentos têm uma resposta. E aí é entender, assim, que é o que a gente fala, né? É o que a gente tem de mundo ideal, são as nossas perspectivas, e o que a gente tem de realidade. Assim, ainda mais que a gente compete hoje drasticamente com um mundo de importações muito baratas, que a gente fala de trades que trazem produtos muito baratos. A gente está lidando com e-commerce, que hoje é um boom, tendo em vista a questão da Covid, que é uma realidade, a gente não pode fugir disso. E é engraçado porque antigamente a gente falava muito do face-to-face, né? E agora não, a gente está basicamente lidando com um tipo de gestão do produto vinho que passa pela gestão de CRM, que é o relacionamento com o cliente, passa pela gestão do sucesso do cliente na compra do produto, da experiência desse cliente dentro do seu site ou dentro da sua vinícola. Então, tudo isso engloba basicamente o que eu trabalho hoje aqui no Rio. Então, assim, eu agradeço ao Júnior pelo convite. Eu espero poder colaborar pela pauta que foi passada para o diálogo hoje. Assim como qualquer pessoa que gosta de vinho, não tem como a gente fazer uma live sem estar tomando alguma coisa. E por incrível que pareça, o vinho é do novo mundo. A gente tem esses embates também, né, que são mais embates históricos, culturais, que é de quem vem de uma formação empírica, e a gente até falava um pouco disso antes, que são dos enólogos por formação empírica, que vêm de famílias tradicionais, que eles atualmente, né, com o avanço tanto da educação quanto da tecnologia, eles conseguiram algum tipo de situação que os capacitaram para estar hoje onde estão, mas eles vêm de uma formação familiar e barra muito tradicional. A gente traz o velho mundo de uma estrutura, né, de uma conjuntura de países tradicionais, modos de vinificação tradicionais, e isso automaticamente está refletido hoje nos sommeliers que hoje basicamente estão nas presidências das ABS, da ABE, de todas, né, de toda a cadeia que junta e associa esses profissionais. E a gente tem a galera do novo mundo, que eu falo que são os profissionais que lidam diretamente com tecnologia, que é o pessoal que as pessoas e profissionais, os personagens que estão interessados em alcançar um produto que atenda o mercado. Então, foge um pouco daquela perspectiva tradicionalista. Esse é meu produto, ele é engessado dessa forma, ele vende dessa forma e é isso que eu tenho para oferecer. Essa perspectiva de novo mundo traz um produto que se adequa mais ao mercado, óbvio que trazendo a personalidade da vinícola, mas também atendendo uma perspectiva de que se o mercado pede um vinho mais alcoólico, a gente produz um vinho mais alcoólico. Se o mercado pede um vinho mais encorpado, a gente produz um vinho mais encorpado. E se o mercado pede um vinho que não é filtrado, por exemplo, que é uma coisa rara de a gente encontrar, né? A gente faz um vinho mais encorpado, que não é filtrado. Então, a gente tem várias questões, assim, eu acho que a gente pode ficar nesse bate-papo, a gente fala um pouco de tudo isso, e a gente vai desenrolando essa live. Bacana. Ô, Dimas, já aproveitando e já pegando um gancho no que tu falou, uma das pautas que a gente tem é a questão de como a gente pode aumentar o consumo de vinho no Brasil, né? E dentro disso que a gente está falando, eu acho que tu citou uma coisa muito interessante. Tu citou vários
vários players. Tu citou a indústria, tu citou o trade, tu citou o sommelier, tu citou o enólogo. Na minha opinião, eu acho que falta uma integração mais concisa entre todos, tá? E eu não sou profissional, eu não sou sommelier, não sou enólogo, trabalho nesse mercado, estou voltando com a minha marca, enfim, mas gostaria de ouvir de um sommelier. Realmente falta essa integração, e aí eu cito até um exemplo, né? Em São Paulo eu sei que já acontece muito, mas no resto do Brasil tem varejos que têm adegas muito bonitas e elas não têm um sommelier lá, para daqui a pouco aquele cara que está lá, diz, meu, ele vai levar, tá, mas que vinho eu vou levar? Cara, se tiver um sommelier, ele pode direcionar, pode indicar. Então, assim, falta essa conexão entre os players, vamos dizer assim? Então, essa pergunta é bem complexa, porque, assim, eu acho que profissional não falta. Entretanto, falta reconhecimento desse personagem no mercado. E aí, por que eu falo disso? Atualmente, a gente tem alguns profissionais que atuam com vinho, e aí, no caso... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas tá. é que saiu a tua... Câmera. Ah, peraí, desculpa. Apertei o botão aqui sem querer. Tá. Alô, tá me vendo agora. Tá. Agora... Esses personagens, a gente acaba falando o seguinte, por exemplo, eu que tenho formação específica na área, assim que eu voltei para o Rio em 2016, a ABS Rio de Janeiro me mandou um e-mail me convidando para ser sommelier convidado da Associação Brasileira Rio de Janeiro. Então, eu estou associado à ABS por um convite profissional. O cara que faz um curso, seja ele qual for, e a gente não está discutindo aqui qualidade do curso, mas que ele faz um curso para poder atuar especificamente no vinho, ele tem a entender que, quando ele é especialista em vinho, ele vai ter um reconhecimento monetário, financeiro em cima disso. E o que a gente vê hoje, ainda mais nas capitais, e aí isso é quase que uma resistência dos próprios empresários, é que o empresário ele quer contratar um atendente, que é um custo relativamente baixo, mas que ele atue como sommelier. Não tem como esse profissional se manter nessa função. Porque ou ele vai contratar uma pessoa que não é capacitada, e aí quando ele quer contratar alguém que é capacitado, e a gente fala especificamente desses profissionais que são sommelier de vinhos, a gente está falando que esses profissionais eles visam um mercado que paguem relativamente bem. Não precisa ser o melhor ou o mais caro dos salários. Mas o que a gente tem hoje, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é sommelier que está tendo que aceitar uma proposta de emprego, seja no mercado, seja num restaurante, em que ele está ganhando muito abaixo de outros mercados, vide Paraná e São Paulo. Então, a gente tem, na verdade, uma falta de reconhecimento desses profissionais. E aí, o que eu acabo observando, né? Quando a gente vai no mercado, e o mercado entende que a gente tem um tópico muito importante no faturamento, que é o vinho, e aí eu vou citar alguns nomes. Por exemplo, Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar tem serviços específicos para sommelier. Você vai em todas as lojas, tudo mais. O Zona Sul em algumas lojas. Os outros mercados nem tanto. O Farinha Pura também, que é um mercado aqui no Rio de Janeiro, que fica na Cobal do Maitá, tem um sommelier específico, que tem formação, conhece muito. O cara é muito bom. Só que na hora que você para entender, ok, ele tem um salário base. Se esse cara está fazendo o faturamento da tua empresa dobrar, triplicar, como que você não está aumentando o salário dele? Qual que é o reconhecimento que esse funcionário tem? Então, não adianta você contratar a pessoa e aí, como funcionário, você sabe que se a empresa vendia 100 garrafas e do nada está vendendo 1.000, está vendendo 2.000 garrafas, você fica chateado, na verdade, muito frustrado com esse não reconhecimento. Porque é uma via que precisa ser de mão dupla. Então, quando você fala, né, qual que é a importância do sommelier nesse processo todo, ele é o teu canal de acesso para o cliente, seja num bar, seja num restaurante, seja no mercado. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é exatamente
o reconhecimento desses profissionais. Assim, a gente não está discutindo se ele fez o curso da ABS, ou se ele fez o curso do Senac, ou se ele fez um curso online. A gente está falando que ele é um funcionário que demonstra resultado, porque a gente pode ter um enólogo que está acomodado dentro de um mercado e que ele não vende. A gente pode ter um sommelier que é feito via curso EAD, que um dia já foi um enófilo, que ama muito vinho, que aprendeu muita coisa e que ele fez seu faturamento dobrar. Então, é esse papel do reconhecimento que eu acho muito importante dos profissionais. Ô Dilmas, deixa eu te fazer uma provocação. Tá? Eu penso fora da caixa. Eu trabalhei para uma marca de espumante até 5 anos atrás. Minha carreira toda não foi feita na área do vinho. Eu venho da área de tecnologia, da área de logística, tá? E caí de paraquedas no mundo do vinho em 2013. Cara, é um mundo que eu enxergo inúmeras oportunidades, comercialmente falando, tá? Eu poderia dizer que eu, como marca, vamos supor o seguinte, eu pego lá do meu target lá, eu pego 100 mil reais por mês e contrato, vamos botar aí na média que eu pague 5 mil para cada sommelier, faço essa seleção, enfim, e eu vou para a rede de varejo e diga, cara, tá aqui, eu vou te pagar o sommelier dentro da tua loja, eu vou pagar, tu tem que botar meu vinho aí, mas eu vou pagar. Ele vai poder vender qualquer vinho, mas obviamente que ele vai estar direcionando para a minha marca. O meu resultado vai ser um resultado fantástico e o resultado da loja também vai ser um resultado fantástico, que eu vou ter um sommelier lá dentro. Eu posso pensar nisso como uma estratégia de negócio? Então, na verdade, o que acontece, isso meio que existe. E aí é até engraçado você falar em números, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em uma importadora aqui no Rio de Janeiro, de grande porte, e aí essa importadora ela tinha promotoras. E aí essas promotoras, a grande questão é porque elas não trabalhavam especificamente só com vinho. Elas trabalhavam com todos os produtos da importadora. Isso dificultava um pouco, porque a gente tinha 2 ou 3 meninas que trabalhavam com a gente na equipe, que elas trabalhavam muito bem com os vinhos. E aí todos os clientes queriam essas profissionais. E aí o complicado era isso, porque você não tinha agenda do grupo para poder suprir a demanda dos clientes, mas o mais contraditório era isso, porque você está oferecendo um salário de 5 mil reais. E aí eu vou falar abertamente, não falei o nome da empresa, mas essas funcionárias que são promotoras e que eram muito bem... não remuneradas, elas eram muito bem, muito boas profissionais. Elas não tinham uma remuneração boa, não chegava a 2/5 disso aí. Então, assim, quem é esse profissional que você está querendo colocar no mercado? E se esse profissional tem resultado, como que esse tipo de reconhecimento chega? Porque tem algumas importadoras, e não essa que eu trabalhava, que falam assim, para a promotora, né? Se você vender 10 garrafas, para cada garrafa eu te dou R$1. Desculpa, isso é avacalhação. Porque, assim, a pessoa vende 10, vende 20, vende 1.000 garrafas, vamos combinar, é um número expressivo dentro de um mercado específico. E a gente tem números assim aqui no Rio de Janeiro. A gente tem promotoras que atuam com vendas expressivas em redes de mercado que não tem esse reconhecimento, né, financeiro. E aí pode ser, não entenda isso como uma fala política minha, mas isso que é o que a gente fala, né, por um olhar do capitalismo cruel dentro da enologia, porque a vinícola está ganhando, o distribuidor está ganhando, o mercado está ganhando, e o profissional que é o responsável pela venda, ele não está ganhando. E aí é contraditório isso, entendeu? Então, assim, para o cenário que você... Mas quando a gente fala isso que tu está dizendo, ao mesmo tempo, isso é uma desmotivação. Sim. Né? É uma desmotivação que a gente diz assim, mas eu estou remunerando pouco.
E aí eu acho que está o grande papel das marcas, né? De dizer o seguinte, cara, vamos incentivar, vamos olhar desculpa. Fica tranquilo. Vamos olhar a linha toda do negócio e dizer lá na ponta, se eu tiver essa pessoa capacitada, pô, essa pessoa ela está vendendo bem. Cara, Sim. Na minha opinião, traz essa pessoa para ti e diz, cara, eu vou te dar um treinamento. Eu vou te dar um treinamento e vou investir em ti porque tu já é uma vendedora boa. Entende? Então, eu acho que falta, na minha opinião, é dizer o seguinte, e aí, vamos lá, eu culpo muito, e eu não tenho vergonha de falar, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma, eu culpo muito a indústria, porque a indústria, ela tá muito lá, porque eu não posso investir, tá, mas tu não quer vender mais? Enquanto vem uma indústria estrangeira aqui, uma distribuidora estrangeira, derrete dinheiro no mercado e posiciona os seus produtos. Cara, não adianta, é a verdade, né? Eu digo assim, por que nós no Brasil não enxergamos isso? Né? Eu digo, cara, se tu investir lá, vai vender mais, que é na ponta que vende, não é na indústria que vende, não é o meu varejinho do enoturismo que a pessoa vai lá comprar, não, vai lá na ponta buscar. E aí, né, Dilmas, tem um outro porém, né? Quer dizer o seguinte, nós temos as pessoas que já consomem vinho, esse é um público, e nós temos as pessoas que não consomem vinho. Traz essa pessoa para o teu lado e diz o seguinte, cara, vamos aumentar, não para as pessoas que já consomem, mas para aquelas pessoas que não consomem ainda, e tu vai incentivar elas a consumir, né? Sim. Teve uma oportunidade de curso que eu dei aqui no Rio, em São Paulo e em Curitiba, o mesmo curso. E a gente falava assim, do suco de uva ao Brunello. E as pessoas falavam assim, por que você vai me botar para beber suco? Eu falei, porque você precisa entender a textura da uva. Você precisa degustar a casca, você precisa comer semente, para entender o que vai estar lá no Brunello, porque não adianta, para você que não conhece do vinho, eu chegar e te dar um Brunello de, sei lá, R$500, de R$1.000, de R$25.000, você vai botar aquilo lá na boca, e aí você vai ficar se perguntando, tipo, o que é isso que eu estou tomando? É bom, é ruim? Ok, isso é fácil de falar, mas entender a complexidade que aquele produto vai trazer é algo muito difícil. E aí, o que era bacana no desenvolver do curso era exatamente isso, porque a gente tinha cliente, a gente tinha alguns profissionais que atuam em restaurante e mercado, a gente tinha alguns profissionais que atuam em restaurantes, e quando a gente saía do suco, a gente começava, na verdade, no néctar, né? Que era para começar bem embaixo, para a pessoa entender o que é néctar, o que é suco integral, e aí passava para o vinho de mesa extremamente doce, a gente ia para o vinho de mesa que não é tão doce, a gente passava para o demi-sec para depois chegar no vinho tinto seco. Quando a pessoa chegava no vinho tinto seco, a pessoa falava assim, mas como que eu estava bebendo sangue de boi, por exemplo? Não é um produto ruim. A gente tem que entender isso. Vinho de mesa não é produto ruim. Existe nicho de mercado para isso. E o vinho de mesa é a porta de entrada para muitos clientes no vinho seco. Então, assim, é incoerente qualquer profissional, seja enólogo ou sommelier, falar que aquele produto é ruim. Desculpa. É hipocrisia nossa, enquanto profissional, falar que aquilo lá é ruim. Porque por muito tempo, lá na faculdade, a gente saía da faculdade altas horas da noite, a gente ia para o bar beber garrafão. Porque era o que o dinheiro dava. Entendeu? Não tem como eu ignorar isso. Cara, tu sabe que dentro disso que tu tá falando, eu fiz uma live com português semana passada, e é engraçado porque a gente começa a entender as histórias dos países, né? E ele disse que, cara, tu sabe que em Portugal o consumo per capita ele caiu um pouco, né? No decorrer dos anos. E aí ele disse, cara, é engraçado que Portugal, há 50 anos atrás, tinha um consumo per capita muito maior. Só que eles consumiam vinho ruim. Sim. E aí, conforme vai evoluindo, eles estão consumindo vinhos melhores, né? Mas diminui um pouco. E aí é engraçado porque são estratégias, né? Nós, no Brasil, nós estamos entrando por um consumo de alto padrão, e aí como é que você assim? Tu não desmistifica esse consumo do vinho, porque assim, é só alto padrão, só alto padrão. Então, como é legal a gente entender e dizer o seguinte, as estratégias daqui a pouco derramar vinho no mercado, um vinho barato que seja,
para tomar vinho. E daqui a pouco, assim, a pessoa está tão acostumada. E é isso que tu falou, né? O vinho comum é vinho, é vinho. O vinho suave é vinho, é vinho. Cara, vamos lá. O vinho, de uma certa forma, ele é uma evolução de paladar, né? Então, as pessoas começam a tomar um vinho suave, começam a tomar um vinho comum, aí começam a tomar, sei lá, um Carmeniere, começam a tomar um Cabernet, e daqui a pouco eles estão tomando Taná, que é um vinho mais encorpado. Mas é uma evolução de paladar, né? E é engraçado porque assim, eu tenho um grande amigo que mora no Acre, em Rio Branco. E aí é engraçado porque ele tomava vinho doce. E aí ele sempre vem passar férias no Rio e tudo mais. E aí, nessas vindas ao Rio, a gente teve a oportunidade de apresentar alguns amigos. Fizemos alguns jantares, experimenta vinho, experimenta vinho. E aí ele voltou para o Acre sem tomar vinho doce. E aí é engraçado que hoje ele já é membro de um clube e está recebendo lá as 2 garrafas, e aí todo, assim, querendo ou não, compra lá as 12 garrafas dele no mês, 20 garrafas, e aí você pensa, é um cara que tomava um vinho doce por final de semana, e agora num mês ele já compra, tipo, 24 garrafas certo, sabe? Tipo, é isso. E aí você fala, por que eu não posso ser o profissional que facilita esse tipo de cliente? Perfeito. Entende? Então, assim, quando a gente fala do consumo per capita, no meu entendimento, né, na análise que a gente faz de mercado, não é acontecer exatamente como acontece na Europa, porque são culturas muito diferentes. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente passou por uma onda muito estranha, e aí eu sou final da década de 80, a gente passou por uma época de beber muito Keep Cooler, né? Keep Cooler também tem de uva, é uma bebida mista de uva. E era engraçadíssimo beber Keep Cooler, sabe? Era legal, tava na moda e tal. Atualmente, se eu tiver que sentar numa mesa e beber vinho doce, eu não vou fazer cara feia e falar, não vou beber. Vou beber porque eu quero acompanhar o crescimento daquela pessoa que está ali. E se ela continuar bebendo vinho doce por mais 5 anos, pode ser que eu reduza. Eu não vou beber meia garrafa com ela, vou beber uma taça ali, moderar. Mas eu vou fazer companhia para isso. Porque o que a gente vê muito na questão do vinho é porque as pessoas falam assim, vamos descomplicar, vamos democratizar. Mas você não democratiza nunca com uma garrafa de R$29. E aí eu acho... Pode citar a marca aqui, não pode? Pode. Tá. Então, a gente está falando, por exemplo, quando a gente vai para a wine, por exemplo, a gente tem uns vinhos ali que beiram no máximo a R$49 quando estão na promoção. Ok, é uma política da empresa. Quando a gente fala de vinho, a gente está falando de muito volume. E aí, quando a gente fala de muito volume, a wine às vezes bota uns vinhos a R$19. É bom ou é ruim? Não sei, tem que experimentar. Cada rótulo vai ser uma coisa. Eu não posso chegar enquanto profissional, e aí eu falo que isso é uma responsabilidade quase que ética nossa como profissional da área de enologia. Você nunca pode assumir a responsabilidade de falar que aquele produto é bom ou ruim se você não experimentou, porque o que eu mais vejo hoje é dono de loja especializada de vinho, de delicatessen, de adega, virando e falando assim, mas a Evino vende vinho vagabundo, 19 baratão, não sei o quê. Desculpa, mas pelo que eu tenho de informação, todo o norte do Brasil, bares e restaurantes são alimentados pelo e-commerce da Evino. Porque é uma margem de lucro que eles têm que é saudável. Você compra um vinho a 29, bota na carta do restaurante, vende a 60, o cliente compra. Aí você vem para São Paulo, você vê aqui no site o vinho lá no e-commerce custa, sei lá, 49, e o restaurante está cobrando R$140 na garrafa. Não existe serviço nenhum que justifique essa margem de lucro. Não existe. Porque é aquilo. Eu poderia sentar num restaurante hoje no Rio de Janeiro e tomar, sei lá, uma mesa com 4 pessoas. Digamos que de forma saudável, cada um beba uma garrafa. São 4 garrafas. Se a garrafa tiver ali beirando os R$200, que é o que acontece normalmente, desculpa, vai ser no máximo 2. Porque o vinho consegue ser mais caro do que a comida. E aí você fica pensando, quando a gente vai para o critério, né, a harmonização de vinho com bebida, com a comida, a gente fala sobre que é o equilíbrio, né? Um não pode sobressair o paladar do outro. Para mim, isso é igual ao preço. Se você vai para um restaurante que você está pagando muito mais caro pelo vinho do que pela comida, tem alguma coisa errada.
E se você está pagando muito mais caro pela comida, talvez aí tudo bem, porque cada restaurante tem um conceito, tem uma questão, e assim, comida é uma coisa muito peculiar. Mas o cardápio, de maneira geral, o menu, ele é muito equilibrado. Então, você tem um preço X e equivalência desse preço X para o cardápio no vinho. Então, é isso, sabe? Eu acho que é um pouco desse equilíbrio que falta. Que a gente fala que as pessoas saem um pouco da casinha, né, na área comercial, mas a gente se aprende muito a detalhes que, sinceramente, para mim, são coisas que são conceitos e significados no mundo da enologia que não fazem mais sentido. Que é quando a gente fala assim, na Europa você consegue ir no mercado em Portugal e comprar refil, né? Vai lá, enche a garrafa e paga super barato. Por que aqui no Brasil não tem isso? Será que é porque o mercado não quer ou a vinícola não acha interessante fazer esse tipo de processo porque ela vai perder dinheiro? Então, tem toda uma discussão, que é o que a gente fala da indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica funciona nisso. Será que a medicação que ela tem exatamente o que você precisa, ou você vai usar ela por muito mais tempo por uma necessidade comercial, digamos assim? Então, tem tudo isso envolvido, sabe? Perfeito. Cara, que, na verdade, assim, o Brasil é um país continental, né, Dimas? Então, assim, é complexo a gente falar de norte a sul, mas eu concordo em grau, gênero e número contigo, eu acho que é bem por aí, e eu acho que essa é a oportunidade, e tô falando da marca Villa Jansen, que é a minha marca, tá? Que eu enxergo, e faz um ano, de uma certa forma, que eu entrei, saí de uma marca que eu tive alguns problemas, enfim, né? E agora estou voltando com a minha marca e eu não vejo as indústrias enxergando esse mercado se transformando, né? Então eu digo assim, cara, tem uma oportunidade muito grande e eu brinco, né? A Moscatel é uma conversa que as pessoas assim, Moscatel não é espumante. Não, só um pouquinho, pessoal. Como não é? O eleito Cara, é um dos melhores espumantes do Brasil. O frisante não é espumante. Não, só um pouquinho. Querido, tem a lata. Eu era um cara. E aí tem uma coisa bacana de falar, né? Eu era meio reverso à lata, né? Porque eu digo assim, não, lata em vinho, espumante, não. Mas eu era muito defensor da garrafa pequena, né? Porque o que acontece? Como é que tu faz a vinculação da garrafa pequena de espumante? Tu faz a comparação em relação a long neck. Mas é cerveja. Tá, mas tu não vai vender que nem cerveja. Mas tu pode abocanhar um mercado muito interessante. Hoje a long neck, em relação à garrafa de 600, ela custa mais caro que a garrafa de espumante em relação à garrafa de 750. Então é só criar uma cultura para isso, que a garrafinha de 375 de espumante, ela explode. Só que a indústria não enxerga isso, ela não trabalha isso. Eu digo, cara, olha o mercado que está aí, linear para se trabalhar e criar esse conceito. Só que aí vamos lá, né, Dimas? Tem que investir em marketing. E aí a indústria nacional, não, eu não vou botar dinheiro em marketing para investir nisso, né? E é engraçado isso porque, por exemplo, quando a gente fala de vinícolas, né, a gente tem hoje quase em todos os estados sul, sudeste, a gente tem vinícola. São Paulo, Minas tem vinícola, Rio tem alguma coisa na Serra, então a gente acaba conseguindo trabalhar melhor o mercado. Entretanto, a gente ainda tem como potência, né? Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, Campanha, ali a Serra que faz divisa com Santa Catarina, que é você usar esse wines dessa região, tem Vale de São Francisco produzindo muito bem espumante, com algumas grandes corporações, mas quando a gente olha para essas indústrias, e aí o que eu acho engraçado é exatamente isso. Por exemplo, eu sou uma marca do Rio Grande do Sul, e eu, como diretor dessa marca, eu viro e falo assim, eu quero atuar no mercado de São Paulo, eu sei como funciona. Desculpa, você não sabe como funciona, porque você não mora em São Paulo. Então, traga um profissional de São Paulo, mostre sua marca e fala, você vai ser a minha ponta em São Paulo. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Em cada estado, você precisa ter um profissional daquele estado
que isso não é para ser representante comercial, é isso que a gente precisa entender. O representante comercial, ele só vende. Quando a gente tem a ponta da marca, que é o representante, que é como... Ah, esqueci o nome agora. Mas que é o representante da marca, né, que ele carrega o nome da marca nas costas, e aí isso eu vejo, e aí eu tenho um grande exemplo, que é um grande amigo meu, Thiago Correia, é um banqueteiro conhecidíssimo em Brasília, e ele é representante de nada mais, nada menos que a Vivo Clicô. A Vivo Clicô paga para o Thiago ficar com a marca, sem fazer nada. Ah, vai ter evento, coloque o espumante. Ah, vai ter não sei o quê. Aí as pessoas falam assim, mas você fala em espumante? Sim, porque champanhe é um espumante. Eu não preciso ficar falando, ele representa um champanhe. Não, ele representa um espumante. Então, assim, a gente fica criando, que é o que a gente fala, né? No nosso discurso, enquanto pessoas, né? A gente reforça várias coisas que deveriam estar sendo desconstruídas no mercado do vinho. Ah, o Rio Grande do Sul tem uma cultura muito boa. Ok, concordamos em número, gênero e grau com relação a várias coisas. A gente pode não concordar culturalmente com algumas coisas do Rio Grande do Sul, ok. Mas com relação a vinho, é o maior consumo per capita ainda. Porque vocês têm uma cultura de... Você nasce bebendo vinho. Você aprende a almoçar tomando com sagu na sobremesa. Então, assim, tá muito intrínseco do gaúcho, né, isso. E aí é engraçado que tem a cultura do gaúcho de Porto Alegre, que é o gaúcho de apartamento que vocês falam, e tem o gaúcho gaudério, né, que é a galera que se pilcha no 20 de setembro, que vive no campo, que entende a realidade do campo. E são realidades diferentes, elas precisam ser respeitadas, sabe? Perfeito. Dentro disso que tu está falando do vinho, meu pai conta, eles tomavam vinho no café da manhã com 12, 13 anos, comendo polenta brustolada e comendo copa. Né? Então, assim, por isso que o Rio Grande do Sul, sim, tem esse viés, né, vamos dizer assim, de ter um consumo per capita maior, né? Mas, ao mesmo tempo, eu critico muito as vinícolas daqui, cara, e eu não tenho vergonha de dizer que, cara, nós temos um mercado a ser explorado no Brasil, e aí tu comentou uma coisa muito bacana, que a gente tem várias regiões no Brasil já desenvolvendo vinho, né? Sim. E nós aqui no Rio Grande do Sul continuamos parados, cara. Tu pode ter certeza, Dimas, que daqui a 15, 20 anos, se nós aqui no Rio Grande do Sul não abrir o olho, nós vamos ter regiões de vinhos mais importantes que a nossa aqui no Rio Grande do Sul, né? Sendo que a nossa é uma região extremamente importante. Só que nós estamos aqui parados, sentados em cima das nossas barreiras, e nós não estamos falando em produção. Nós estamos falando de buscar novos mercados dentro disso que tu está dizendo mesmo. De, cara, qual é o mercado de São Paulo? Eu preciso conhecer o mercado de São Paulo. Eu preciso conhecer. Cara, o mercado do Norte. Cara, o mercado do Norte, ele não tem acesso a vinho. Ele vai querer o vinho mais doce. É vinho suave. Vamos dar vinho suave, vamos vender vinho suave, que ele vai evoluir o paladar, daqui a pouco ele vai começar, não, agora eu quero, eu já enjoei do vinho suave, eu quero tomar uma coisa mais áspera, mais agressiva. Opa, entra com o vinho comum, né, o vinho de mesa. Daqui a pouco tu vai ver, tu tá vendendo uma coisa diferente, mas é que tu tem que buscar, tu tem que sair daquela tua zona de conforto e fazer esse trabalho, né? Sim, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o pessoal do Mato Grosso. E aí foi muito engraçado porque foi mais ou menos isso, assim. Eu estava indo para falar de vinho, mas na verdade eu precisava aprender sobre a cultura do lugar, né? Que é completamente diferente da cultura do Rio. E aí, quando eu cheguei lá, as pessoas achavam que eu já ia abrir garrafas e falar de vinho. Eu sentei, como se eu fosse um participante, ficar aguardando. As pessoas falam, mas o palestrante está atrasado, não sei o quê. Aí, quando foi começar, me levantei, peguei minha cadeira, botei na frente de todo mundo e falei, eu preciso ouvir de vocês qual que é a história de vocês com vinho. E as pessoas ficavam tipo assim, mas a gente não vai degustar, não vai... Eu falei, antes disso, eu preciso saber de onde vem a cultura do vinho do Mato Grosso. Ah, é do bar, é do pé sujo, é do garrafão. Ah, tem, sei lá, na minha cidade tem um restaurante muito caro que tem vinho. É um restaurante numa cidade.
E isso é extremamente importante, porque a cidade não tem cultura gastronômica. Então não adianta eu chegar com uma garrafa cara lá e falar, olha, esse vinho é bom, porque o que acontece, e eu falo que a importância do discurso é mais ou menos isso, porque quando você pega um produto e fala assim, que é o que a gente vê muito acontecer com as vinícolas quando vem, né, para Expo Vines, quando vai até mesmo para as feiras na Alemanha, na China, o discurso é o mesmo. Não vou mostrar o rótulo. Esse meu vinho é o melhor vinho que tem, ele é feito com as melhores parreiras, produzido da melhor forma, é o melhor vinho que você vai tomar. Desculpa. Isso não é o que eu quero ouvir. Eu preciso entender qual que é a história da vinícola, e não é a história, um belo dia meu pai se apaixonou pela minha mãe. Não, não é isso. O Rio Grande do Sul tem tanto de produção de uva. A minha vinícola produz X tipos de uva. Nosso mercado atende tais demandas. Pessoas de 20 a 35 anos que consomem vinhos de 12% de álcool, que é pouco encorpado, levíssimo, e chega no mercado na ponta a R$50. É o perfil do cliente. E o que a gente vê muito é o perfil do produto. Então é como se a gente tivesse que ficar caçando o cliente para o produto que eu faço. E não é essa a dinâmica do mercado. É entender o mercado para falar qual produto eu consigo fazer e qual mercado eu consigo atender. E aí talvez seja uma das minhas críticas, eu me permito falar dessa forma, à cultura do Rio Grande do Sul com relação ao vinho por conta disso, porque quase todas as vinícolas no Rio Grande do Sul utilizam a mesma argumentação para falar do produto. Então, meu produto é complexo, o preço se justifica pela mão de obra que eu gastei, é o melhor produto que você vai tomar. Ele pode estar custando R$1.000, mas ele vale R$1.000. A gente não engole isso aqui, sabe? Então, assim, tudo bem. Aí eu vou me permitir falar de uma experiência que a gente teve com a Lídio Carraro. Chegou um produto aqui no Rio para a gente degustar, não sei se você experimentou aí, mas chamado Kairos. Ele era de 2008, 16 tipos de uva, numa garrafa que custava minimamente acima de R$200. Era um produto bom? Sinceramente, eu não sei te dizer, porque ele era muito complexo. Ele já tinha 10, eu experimentei ele em 2018, então ele já tinha 10 anos de garrafa. E aí eu falava, selado com cera, tinha uma apresentação bacana. Mas, com 10 anos de garrafa, eu ainda olhava para aquele vinho, tecnicamente falando, e falava, pode deixar mais uns 5 anos aí. Para alcançar o meu público, ele tem que estar palatável num nível, assim, sedoso, sabe? Porque já foi o período das pessoas falarem assim, eu gosto daquele vinho rasgante. Não. As pessoas gostam daquele vinho que é bem estruturado, equilibrado, que você vai beber, ele vai sentir tanino, mas não é aquele tanino que você vai beber, que parece que... Eu não estou muito acostumado com bebida quente, né? Mas que você vai beber, você vai... Sabe quando você segura assim na boca e engole? Não é isso. O vinho, basicamente, do ponto de vista de que a gente tem no mercado hoje no Rio de Janeiro, é aquele vinho que você vai beber uma garrafa sem perceber. Você percebe que tem tanino, você percebe que ele tem complexidade, que ele tem um bom volume de boca, que ele é aromático. E aí as pessoas querem falar assim, mas é porque esse vinho custa R$300, porque eu consegui trazer amoras do Egito nesse vinho. Desculpa, não justifica. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, principalmente para algumas discussões comerciais, que a gente fala, explica, mas não justifica. Então, assim, você pode dar uma explicação enorme para o produto que você está fazendo, mas você não vai conseguir me justificar o preço. Então, aquilo, já me falaram, lá em 2011, quando eu fui estudar enologia no Rio Grande do Sul, eu passei pela oportunidade de ouvir falar que o grande problema do vinho nacional é porque a gente tinha poucas indústrias de garrafa. Então, isso era quase que um monopólio. Que é caro, né, comprar garrafa. Então, entre comprar 750 e 357, era mais barato na época comprar 750. Não justificava você aumentar um preço que chegava quase ao mesmo nível e você comprar uma garrafa de, sei lá, 357 num vinho, você pagar R$20, uma de 750, você tem o custo de 25, sabe? Tipo, o preço de custo era muito próximo.
E aí, assim, eu não acompanhei o desenvolvimento das garrafarias no Brasil, então eu não sei se isso mudou, não tenho know-how para poder falar sobre garrafa. Mas o que a gente entende e o que eu me questiono ainda é, se uma garrafa é tão cara, por que ainda no Brasil a gente não tem nem a ABS, nem a ABE, e nenhuma organização, e aí eu boto a OIV no meio, porque eu falo que isso é responsabilidade também da organização internacional, que é presidida atualmente por uma brasileira. Por que a gente não procura fazer reciclagem de garrafa de vinho? Que é vidro. Não tem. Tem alguns detalhes, né, Dimas, que na verdade sim, eu vou te dar. Não conheço, mas ouvi falar, né? Que nem na garrafa de espumante isso é complicado por causa da pressão que vai dentro da garrafa do gás, né? Mas de vinho não teria problema nenhum, sem sombra de dúvida, né? Porque na verdade o vinho ele não tem pressão, ele é um produto dentro que ele não inala pressão, não gera pressão dentro dele. Mas eu concordo em relação a isso, mas mais uma vez, né, Dimas, discordando um pouco de ti, mas não é discordando totalmente no sentido de nós estamos falando de vários mercados, de várias linhas, de várias possibilidades. E aí a gente, eu sempre cito nas minhas lives, meu pai é campista e a gente sempre vai para uma cidade de Santa Catarina de Moto Ruim. O pai tem amigos argentinos, né? E um dia nós estávamos lá fazendo um churrasco. Eu sempre gosto de citar isso, porque isso para mim é o principal fator do vinho no Brasil, né? E aí nós estávamos sentados lá e aí fazendo um churrasco, ele olhou para nós e falou: vamos tomar um vinho hoje. Vamos tomar um vinho, né? Daqui a pouco ele aparece com uma garrafa e com um copo de cerveja. Né? E eu olhei para ele e disse: tá, mas vamos tomar vinho no copo de cerveja? Ele disse: Júnior, tu tem que entender uma coisa, que na verdade uma coisa é degustar um vinho, outra coisa é tomar um vinho, né? E aí ele disse assim: é que nem vocês na cerveja no Brasil. Cara, tu não toma cerveja em copo plástico, por quê? Porque tu não quer saber os aromas, tu não quer saber nada do que ela está transmitindo. Cara, tu simplesmente quer tomar, tu quer encher os canecos tomando vinho. E aquilo ali me marcou muito, entendeu, Dimas? Que eu digo assim, nós no Brasil nós temos que acabar com essa cultura e dizer o seguinte: não, para tomar vinho eu tenho que sentar, tenho que degustar e girar a taça. Cara, e eu fui um dos caras que a marca antiga que eu trabalhava, eu fui pro evento de rua, meu. Eu fiz pessoas em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo hoje é uma cidade, eu não sei se tu conhece, mas é uma cidade assim, eletizada, muito por causa do calçado dos anos 90, tá? Mas hoje ela não tem mais tanto dinheiro, mas o público daqui ainda não perdeu a crista e continua se achando a última bolacha do pacote. Eu fiz pessoas de Novo Hamburgo sentar no cordão tomando espumante, cara, com taça de plástico, né? E eu digo assim, cara, é isso que nós temos que trabalhar para, no futuro, vender mais vinhos nacionais caros. Mas essa população tem que entender o seguinte: cara, o que tu quer hoje? Tu quer tomar o vinho do garrafão num copo plástico, porque nós não estamos degustando, nós estamos tomando vinho, né? Isso é muito correto, porque, por exemplo, e é importante isso que você fala, quando você está entre amigos, eu sempre vou trazer a memória de época da faculdade, que é quando a gente se permite fazer um monte de coisa. E aí, na faculdade, você pega um garrafão, seja de qual bebida for, vai no copo plástico, vai no copo de requeijão. Tá em casa, você não tem taça de vidro cara, você não tem de cristal, não tem nada. Então, quando você se propõe a fazer uma atividade recreativa, até mesmo isso me traz a ideia de que a gente fala quando a gente tem num vinho, né, numa bebida, uma memória afetiva, que é aquela coisa assim: tô tomando um vinho, e aí, por um acaso, você, Júnior, vira para mim e fala assim: Dimas, esse vinho me lembra muito uma compota que minha avó fazia. Eu tenho que respeitar essa tua memória, porque é uma memória tua, e é afetiva tua. Eu nunca vou entender como que era a compota da tua avó. Porque aromaticamente, no paladar, no olfato gustativo, né,
a gente vai ter coisas que se assemelham ao mais próximo do que a gente tem de memória. A gente não está aqui para falar, eu acho, né? E aí, se eu estiver errado, que os enólogos, os pais de todos os enólogos que me perdoem. Mas de chegar e, assim, o que eu vejo muito a gente só faz crítica, sabe? A gente vai tomar um vinho, o defeito é esse, o defeito é esse, o defeito é esse, aroma tal, nota tal. É tudo muito crítico. Não é aquela coisa assim, nossa, bom, sabe? A gente já aprende a tomar vinho para falar mal. E é isso que é muito engraçado. Porque você vai por uma análise de vinho técnica, por mais que seja uma degustação às cegas, você vai procurar defeito. E quando você não procura defeito, aí você fala que ele é bom. Tá errado, entendeu? Não é a técnica de análise está errada, mas você deve provar um vinho aberto a entender o que esse vinho tem para me mostrar. Se foi um ano chuvoso, se não foi uma safra boa, se teve milhões de problemas, eu tenho que respeitar isso e falar, ok, o que esse vinho tem nesse período? Porque assim como a gente tem as péssimas safras, a gente vai ter as mega safras. Isso precisa ser respeitado. Dimas, assim, ó, nós já estamos com 51 minutos de live e, cara, tudo que a gente falou hoje muito bacana nesse sentido de nós, e eu acho que é isso, deixa eu tentar achar uma palavra assim, nós estamos tentando aqui nessa live desmistificar literalmente o mundo do vinho, e é isso que tudo que a gente falou aqui, realmente, o mercado precisa olhar diferente para esse mundo, para entender algumas coisas. É o seguinte, cara, a gente quer vender mais vinho no Brasil, então eu diria para ti assim, até, desculpa a modéstia, ouvir essa live, né, para dizer o seguinte, cara, para a gente desmistificar mais esse mundo do vinho, a gente tem que tomar umas atitudes diferentes. E como eu brinco assim, a gente está com 52 minutos de live já, nós já estamos entrando para a reta final, até ficou algumas perguntas fora do protocolo, que a gente diz assim, da questão de sommelier, enfim, mas a gente pode combinar outra live, toda sexta eu faço esse universo, enfim. Gostaria de te agradecer muito cara, por tudo que tu falou, porque é o que eu acredito no mundo do vinho. Acho que a gente tem que entender que pode sim um vinho custar 5 mil reais, mas ao mesmo tempo, se eu quiser consumir um vinho de 20 reais, eu não sou um ET, eu sou um cara que eu quero consumir aquele vinho de 20 reais. E ponto, deu, acabou. Então, assim, só para a gente ir para as considerações finais, para a gente não entrar no tema do sommelier, porque daí nós ficaria mais uma hora falando do mercado, da possibilidade, se tem todo mundo, se o mercado está consumindo mais sommelier ou não. Eu gostaria de tuas palavras finais e, mais uma vez, mesmo sendo repetitivo, gostaria de te agradecer, que foi um bate-papo extremamente enriquecedor e o que eu acredito no mundo do vinho. Eu acho que é bem esse caminho que o mundo do vinho tem que seguir mesmo. Sim. Então, Júnior, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo a live, que vai assistir isso posteriormente. Primeiro porque eu acredito que tudo tem que ser pautado na discussão, e a gente tem que estar aberto a ouvir coisas, mesmo que a gente não concorde. Se a gente não discute, a gente acaba não construindo nada e nem desconstruindo alguns conceitos que precisam ser desconstruídos. Bom, a gente tem uma pauta enorme para discutir, eu fico aberto aos próximos convites, espero que a gente se reencontre em breve. Para as pessoas que me seguem, me seguiram, obrigado por terem participado da live, obrigado aos seguidores também do Júnior por ter participado. Sigam as nossas páginas, vai estar na descrição tudo certinho. Fiquem abertos a mandarem perguntas para a gente, porque isso acontece muito. Sempre que tem uma live, alguma coisa assim, as caixas de DM, de mensagem ficam cheias. Então, obrigado a você que está participando dessa live para construir não um novo mundo, mas para ajudar a transformar, entender esse mercado.
Então, obrigado pela oportunidade, que venham mais lives, mais discussões, mais vinhos, mais garrafas, e a gente se vê em breve. Brigadão e, cara, realmente, agradecer todo mundo que estava ao vivo aí com nós e quem vai assistir realmente, eu acho que a gente se coloca à disposição. Eu conheço pouco de vinho, mas o Dimas é um que conheço outras pessoas, então fique aberto, façam perguntas, porque não é um mundo tão difícil de entender da forma que algumas pessoas vendem, né, Dimas? Eu acho que é uma forma muito mais informal do que a gente pensa o mundo do vinho. Sim. Saúde, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.